No dia 21 de setembro de 1986, a CCP nasceu. Perdão, de 86 ela nasceu. Hoje, no próximo setembro 21, mesmo dia 21 de setembro de 2021, nós vamos estar celebrando 37 anos. A conta... 1986 até 2020, eu errei ali, gente, e 23. Até 2023, quantos anos são? 37. Quem falou 23 e a data? Perdão, bons olhos de vocês. Vamos corrigir para os nossos arquivos, né? Então, esse mês de setembro, nós queremos começar uma nova série. E não é para ficar lembrando que fulano fez isso, fulano... a gente pode lembrar isso na história e você tomar conhecimento do que veio antes para nós até agora, né? Mas nós demos um título para essa mensagem. Acabou, já não temos mais anotações, né? Nós demos um título para essa mensagem que é Atos 29. Então, abram suas Bíblias no capítulo 29 do livro de Atos, por favor. E deixa aberta lá, no capítulo 29. A dona Jonéia está proibida de responder qualquer pergunta, viu? Quando eu fizer uma pergunta, Jonéia não pode responder. Se achou o 29, povo? Não tem, né? Mas deixa aberta no 28, então, que é útil. E o título dessa mensagem seria, como eu disse, não é para endeusar os que vieram antes, porque muitas pessoas têm passado pela CCP em 37 anos. Porém, o objetivo é celebrar o passado para ter intrepidez no futuro. Então, a gente aprecia o passado e que nos dá todo um sentido de intrepidez, ousadia para o futuro. Todo dia que alguma pessoa nova é adicionada à CCP, o que está acontecendo? Nós estamos crescendo e, ao mesmo tempo, são pessoas novas que o Senhor está trazendo agora para que esse próximo passo, esse próximo patamar, esse próximo capítulo possa ser escrito. Vocês precisam de fulano, beltrano, família A, família B, família C. Vocês entenderam essa dinâmica? É uma obra em construção. O próximo slide que eu vou mostrar para vocês é que, como eu disse, celebra 37 anos e tem uma frase, e que todos os que vieram antes de nós nos encontrem fiéis. É uma frase linda, eu não criei. Essa frase é uma tradução de uma canção, de um cântico que está em inglês. Lá nos primórdios, nos primeiros anos, um dos nossos primeiros presbíteros foi um jovem chamado Michael Wallace. E o Michael Wallace foi o líder de louvor da nossa igreja por muitos anos. Cantava, ele tocava o teclado, ministrava também. Foi um presbítero muito usado, abençoado aqui, né? Ele junto com o nosso presbítero Reinaldo, foram os primeiros, né? Que foram eleitos para dirigir a nossa igreja. A nossa igreja foi organizada, começou em 86, mas foi organizada em 91, em outubro. E eles foram os primeiros presbíteros eleitos. O nosso Reinaldo continua conosco até o dia de hoje. E ele cantou essa canção em uma das celebrações de aniversário. E aquilo gravou no meu coração. E ele dizia exatamente isso, uma frase. E que todos aqueles que vieram antes de nós nos encontrem fiéis. Então a ideia é o seguinte, pessoas estão aqui e nós estamos nos ombros deles. E quando eles olham para nós, eles dizem, podemos descansar. Essa obra vai para frente. Essa obra tem futuro. Nos dizem, essas pessoas que estão hoje no ministério são fiéis, podem ser infiéis. Então, não entendemos isso. Então, como eu disse, o nosso propósito não é ficar simplesmente olhando para o passado, mas é para a gente celebrar o passado, apreciar o passado e ter intrepidez para o futuro. E o título dessa mensagem é Atos 29, exatamente isso. Mas, pastor, se não tem Atos 29, por que isso? É porque eu creio que a nós nos foi dado o privilégio de escrevermos o novo capítulo da igreja. Porque lá nos anais do céu está dizendo, lá na cidade de Newark, naquele ano tal, 2023, aconteceu isso, fulano foi usado daquela maneira, da outra maneira, e como Deus foi usando. Então é um convite, é uma lembrança, uma celebração e um convite para todos nós para fazer isso. Como eu mencionei, o pastor Iverson teve uma parte muito importante
A igreja foi plantada no ano de 1986. Então, como é que o pastor Iverson teve esta participação? Ele já estava aqui na cidade de Newark, vindo lá do estado da Geórgia, no sul. Ele sentiu no coração, muito forte, que Newark precisava do evangelho. E foram os anos, os que gostam de história, que já conhecem bastante da história americana, nos anos 60 houve muita tensão no país inteiro sobre a questão do racismo, principalmente com os negros. Toda parte do país, mas Newark foi um dos focos. E nos anos de 67 e 68, a cidade foi assim praticamente destruída. Hoje, já os grandes edifícios que estavam fechados por muito tempo, quem está aqui há mais de 10 anos, se lembra, grandes edifícios fechados, né? Aqui na 21, com a Edison Place, aquele prédio ficou vazio por décadas, agora está transformado em apartamentos. Lá embaixo, lá na Washington, com a Market, quando você tem aqui um prédio enorme, aquilo ali era um tipo Macy's. Newark era um lugar central. Mas houve uma revolta em 1967 e os negros se levantaram. A Guarda Nacional precisou intervir. Então, foi um momento de quebra tudo. E uma população caiu assim dramaticamente. Dizem alguns que Newark tinha 1 milhão de habitantes. Hoje nós somos 300 e pouquinho. Então, por quê? As pessoas fugiram e deixaram tudo para trás. Não queriam mais negócios, né? E o Dr. Iverson veio com a sua família, branquinhos, mais branquinhos que brancos, pode ser, e vieram morar na região onde predominante a presença dos negros. E eles sentiram logo, porque depois dos riots, dessas revoltas, eles diziam que Newark, esse cantinho aqui chama-se Ironbound, tem a linha de trem e tem o o Pulaski Skyway. Então nós estamos cercados de ferro, dentro aqui. E na queima, os brancos fugiram e deixaram os prédios. Quem comprou? Os portugueses compraram. Antes dos brasileiros, os portugueses dominaram essas ruas aqui, né? E até hoje, muitas das suas propriedades ainda são de proprietários portugueses. Já não é tanto como antigamente, mas eram assim bastante, né? A presença brasileira era muito pequena. Eu me lembro que quando eu comecei na Igreja Presbiteriana de São Paulo como pastor dos jovens, a 95% de uma igreja de 300 pessoas eram portugueses. Você podia contar nas mãos os brasileiros, né? Então havia estou dando um pouquinho de história para vocês. Mas Dr. Iverson, lá no ano de 80, ele já sentiu no coração, vai ser necessário alguém que fale português. E ele escreveu para o Brasil. E chegou a um seminário, pastor Nélio e Teresa viram aquela carta, e foi assim que eles vieram para aqui. Quando eles chegaram aqui, eles descobriram que o pastor Iverson tinha a visão, mas não tinha os recursos ainda. Mas ele disse, a minha casa é tua casa. Então, o que nós comermos, vocês vão comer e tudo mais. Mas, obviamente, o pastor Nélio não podia, sua esposa Teresa e seus filhos não podiam viver naquele momento. Então, eles passaram a fazer parte da Igreja Presbiteriana de São Paulo, aqui na esquina. Ele era o pastor evangelista, né? Eu era o pastor de jovens e havia um senior pastor também. E foi aí que nós nos conhecemos. E quando foi em abril de 86... Em abril de 1986, o pastor Nélio teve uma visão para uma igreja como a CCP. Eles estavam aqui pastoreando, como eu disse, e essa visão era uma igreja para os sem igreja. Pessoas que estavam sem igreja, que não conheciam a Jesus. O povo que agora começava a chegar do Brasil, pouco a pouco estavam chegando. Naquela época, em 86, só haviam 3 igrejas que falavam português. A Igreja Presbiteriana de São Paulo, a Assembleia aqui na esquina, Union com a Lafayette, a Assembleia de Deus Maranata, que era no basement daquela igreja das 5 esquinas. Ali havia o pastor Valdir, ali havia uma igreja da Assembleia de Deus. E a Walnut, a igreja Walnut, no frente ao Parque da Independência. Não é Parque dos Mosquitos, gente. Pode ter mosquito, mas não é Parque dos Mosquitos. Independence Park, Parque da Independência. Então, você pode gastar o inglês e falar o Parque da Independência, né? Então, naquela igreja ali estava, sendo que a igreja falava português, mas o pastor era da Espanha. Então, você já viu a mistura. Somente, e ele sentiu. Então, a CCP, né, Reinaldo? Ela nasceu daquele desejo de saírem
às ruas, fazer entrevistas, evangelismo e tudo mais. E foi assim que esse grupo nasceu. O grupo começou com o pastor Nélio, sua esposa, Reinaldo, Moisés, Ana, Diva. Tinha outra pessoa que ficou um pouquinho, mas ele não durou muito tempo. E o último membro chegou no dia do primeiro culto. O primeiro culto foi pela manhã. Sabe onde foi? Lá na Wilson Avenue com a Ann Street. Tem uma igreja lá, não tem? Wolf Memorial. E eles se reuniram ali, 21 de setembro de 86, pela manhã. E à tarde ia ter uma reunião do core group, do grupo base. Aí eles falaram, pastor, nós não podemos na reunião. Aí, nenhum deles. Por quê? Porque estava chegando uma jovem do Brasil, a esposa do nosso Reinaldo. Reinaldo tinha 24 anos e a sua esposa que estava chegando, a irmã Késia. Então, a igreja toda, o core group de 7 pessoas, foram ao JFK para buscar a Késia. E a história continua a partir daí. Então, se você quiser ouvir mais, você convida o Reinaldo e a Késia para um café com pão de queijo, ou um jantar, churrasco, e eles podem contar histórias para você, muitos outros detalhes. Eu estou apenas dando para você assim, uma geral. Mas aí nasceu a CCP naquele 21 de setembro de 1986. Acho que já ajudei bastante. Tem muito mais histórias nos próximos domingos, não é isso? Mas o texto de hoje, que nós vamos estar lendo agora, ele está em Atos 28, já que não tem 29 nós vamos escrever. Amém? Então, Atos 28, os últimos 2 versículos, eu vou colocar na tela e você acompanha. Mantenha a sua Bíblia aberta, para você poder realmente usufruir do que está aí, né? Isso está abrindo, olha aqui na tela por um momento. Essa foto não é de 1986, né? Os meninos do pastor Nélio eram pequenos, um não tinha nem nascido ainda, ou recém-nascido, perdão, o terceiro, né? Mas você os vê aí, né? Então, aí está o pastor Nélio e Teresa e seus 3 filhos, quando eles começaram essa foto, como eu disse, é bem mais tarde, né? Temos a irmã Diva, que já se aposentou, está na Flórida, lá com seus familiares. Lá na sala de conferência, onde a Késia usa o escritório hoje, você tem uma placa com o nome da nossa diva. Ela foi secretária da igreja por muitos anos, né? Era uma pessoa muito dinâmica. Está viva ainda, ativa como sempre, cheia de energia, né? Do jeitinho. Quem se lembra dela, né? A diva mandava aqui na ZCF, né? Com seu jeito, né? E também Ana e Moisés, volta e meia eles estão passeando aqui entre nós, mas já se aposentaram também estão na Flórida, né? Lá com os hurricanes, com os tornados, quem gosta dessa tribulação, né? E também nosso Reinaldo e Késia, tá? Como eu falei, Reinaldo tinha 24 anos, Késia 18, quando eles fizeram parte aqui. A idade é importante, por quê? Porque mostra até nossos adolescentes, né? Philip, Matthew e outros adolescentes, você vê que Deus pode usar você. Não tem limite de idade, nem muito velho, nem muito novo. Deus pode usar. Olha os versículos que nós vamos estar lendo, e eu vou estar lendo para vocês, tem que colocar aqui na tela, né? Atos 28, 30 e 31. Aí eu peço que você deixe aberto lá, marca lá o Atos 28, 30 e 31, e nós vamos pular para 2 Timóteo 4, 6 a 22. Amém? Eu creio que até umas 2 da tarde nós terminamos esse culto de hoje. Amém? Atos 28, 30 a 31. Eu vou ler, mas você pode acompanhar também na sua Bíblia, se for o caso. Os 2 últimos versículos. Todo mundo achou? Digam amém. Amém. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. E o 31, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, de que forma? Abertamente. Digam, abertamente. E sem impedimento algum. Digo, sem impedimento algum. Captaram isso? O que se vê aqui? Quando eu mostrar as circunstâncias de Paulo, você diz, gente, como é possível, nas circunstâncias que ele está, como é que ele pode estar, né? Isso acontecendo. Você vai poder trabalhar nisso aqui, né? E agora o próximo texto está em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo número 4, a partir do versículo número 6. Caso você não esteja familiarizado com a palavra, com a leitura do Novo Testamento, então Timóteo, um discípulo,
Paulo está nos seus últimos dias de vida, então ele escreve essa carta de 2 a Timóteo para o seu filho na fé. Eu queria que você pudesse ler comigo, ouvir comigo e ao mesmo tempo tomar posse. Imagine essa cena. O ancião, aquele prisioneiro do Senhor ali, e escrevendo para o seu discípulo. Ele diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Eu vou explicar cada um desses versos, tá? Está próximo o tempo da minha partida. Frase tão conhecida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Alguns falam carreira. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Falando a Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Ele continua dizendo: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, na corte, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas, olha a conjunção, né? Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todo o sempre. Amém. Saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhes saudações. O Senhor seja com seu espírito. A graça seja com vocês. Acho que você sentiu o tom dessas palavras, não sentiu? O que nós aprendemos com o texto de Atos e aprendemos com esse texto que eu acabei de você? Se você puder colocar aquele que fala aquela frase, né? Celebrando, apreciando o passado, isso. O outro anterior, apreciando o passado, o outro para frente, eu não sei. Ashley, esse aí. Obrigado. Só para nós nos lembrarmos, ficarmos focalizados, né? Eu creio que nós temos 3 lições aqui. Se possível, falamos as 3. Se não, 1 ou 2 e terminamos no nosso horário normal. Nossa vida, primeiro ponto, nossa vida é muito dura. Se você é um crente em Jesus, eu vou explicar isso. Nossa vida é dura. A gente ouve muito que a vida do crente nós nunca estamos sós, mas nossa vida é dura. Segundo, a morte inevitável é uma aventura. Ah, pastor, vai gostar de morte lá em outro lugar, né? Não gosto de morte, não. Mas ela é inevitável e ela é uma aventura. E por último, ninguém segura o Evangelho. Ninguém ficou feliz, vocês não ficaram felizes, vou falar de novo. Ninguém segura o Evangelho, ninguém, não tem jeito. Você pode tentar parar ele, fazer isso, faz aquilo, eles acham um jeito de voltar. O Evangelho é impossível de... Nossa vida é dura. Nós celebramos, né, com os primeiros que começaram a CCP,
Então, eu quero colocar um quadro. Eu notei que, quando eu estava escrevendo, eu estava pensando em muitas coisas que Cláudio e eu experimentamos anos antes. Talvez eu esteja fora algumas coisas, talvez eles já tinham, né? Mas um país estranho. Na maior parte dos imigrantes, eu não sei se hoje o quadro é diferente, chegavam aqui sem conhecer nada. Sem conhecer nada. Eu me lembro que quando eu cheguei no JFK, em 1973, eu passei pela imigração, eu estava passando por um corredor, aí, de repente, um policial falando comigo, vindo para a minha direção, e eu, assustado, eu falei, não sei o que é isso que ele está fazendo. Até que ele chegou perto, percebeu, ele apontou para a minha... Eu não havia fechado a minha... Como é que chama isso aí? Fechicler, estava aberto. O que falta esse inglês faz, né? Isso, tudo que ele queria dizer, olha, o seu fechicler não está fechado. Mas isso, né? Mas isso não era só, como eu disse, tá? Não sei, em 86, como eu estava, né? Cultura distante, não havia internet. Sem internet, imagine. Não havia telefone celular. Telefone só, vocês já ouviram falar nesse orelhão? Só no orelhão. E tinha que ser com cartão. Fazia fila aqui para fazer. Quando você mandava correspondência para os seus pais ou sua família, 2 semanas era no mínimo para chegar. Hã? Era rápido 2 semanas e tudo mais, né? Não havia televisão brasileira para você estar ouvindo o que está acontecendo no nosso Brasil, né? Então, você já viu. Outra coisa, trabalhando, muitos até 6 dias por semana. Eu creio que, não sei se a realidade é essa, mas naquela época não era nem escolha, né? Live-in, a pessoa vivendo segunda a sábado. Aí domingo é para tudo. Então, você vê, esses que Deus usou para começar a igreja, tempo para... Onde é que achar tempo, gente? Em casa de pessoas com dificuldade da língua, servindo o melhor que podem, morando ali, só tinha um domingo. E ainda vão plantar uma igreja no domingo ainda? Então, você vê que a vida era dura. Eu não estou dizendo que eles são melhores que ninguém de hoje, daqueles que vieram ao tempo, mas eles entenderam uma coisa. Nós somos chamados para sermos missionários. E a vida do missionário é assim, ela é dura. Você pode ouvir o testemunho missionário, ela não é fácil. Agora, a palavra deixa muito claro. Os símbolos que são usados para o crente, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele chama o crente de soldado. A vida do soldado é fácil? Não. Outra expressão, atleta. A vida do atleta é fácil? Você quer chegar a algum lugar, gente? O atleta, olha, vamos dar uma saída, vamos passear. Não posso, tenho que ir para a cama mais cedo. Por quê? Amanhã eu começo bem cedinho no meu treinamento. Vamos comer, não posso, porque eu... Outra coisa, lavrador, né? Então, não só de disciplina, né? O apóstolo Paulo fala que o atleta, ele está correndo para um prêmio da vocação do Evangelho é muito maior do que um prêmio da Olimpíadas, mas ele está correndo, e aquele prêmio que é imperecível, e ele falou, eu esmurro o meu corpo, eu domino o meu corpo, eu não posso deixar o meu desejo ser a palavra final. Eu preciso confiar na direção de Deus. Então, envolve sacrifício. Ser usado por Deus envolve sacrifício. Tempo, talento, tesouro. Sua vida muda. Porque você é um missionário, você é um soldado, você é um atleta. Não posso porque estou servindo ao Senhor. Deus abençoa, mas a pessoa se entrega, exige determinação. Talvez você já saiba isso, mas a vida do apóstolo Paulo não foi diferente. Um para casa. Em casa, você abre aí, a partir do versículo 21, você vai ver que o homem estava inocente, adorando no templo, tudo direitinho. Ele foi preso, espancado. Os soldados tiveram que arrancá-lo da multidão para ele não ser morto. Ele vai lá, explica, o povo grita e faz... Conclusão da história, ele ficou preso 2 anos na capital da província, em Cesareia, 2 anos. Aí ele fez um apelo para a corte em Roma, chegou a Roma, passou mais 2 anos. No caminho, deu tudo que podia dar errado. O navio naufragou,
Não sobrou nada, foram para uma ilha, chegaram na ilha, todo mundo se aquecendo no fogo ali com os habitantes locais, aí vem uma víbora, morde nele. Os habitantes pensavam que ele ia morrer ali na hora, né? Mas ele não morreu, mas criou uma oportunidade para o evangelho. Mas imagina tudo isso. Chegou lá em Roma, ele vai ter o seu julgamento, ter aquelas suas audiências, e ele, pelo que se ouviu na carta ali de Timóteo, o que aconteceu? Na sua primeira audiência, ninguém apareceu para defendê-lo, nenhum dos seus amigos. Alguns discípulos desistiram de seguir a Jesus. E ele falou, esse Alexandre, o latoeiro, foi pior ainda, porque não só ele desistiu, o Demas desistiu, mas ele não só desistiu, mas ele fez mal. Quando ele fala assim, só Lucas está comigo, lá no versículo 11, você pode ouvir muito claro um choro de, eu estou sozinho. Eu olho para o lado, onde estão os outros crentes, onde é que estão as pessoas me acompanhando? Ninguém me assistiu. Aí no versículo 20 ele fala assim, e o Trófimo ficou doente. Gente, alguém ficar doente naquela época era praticamente assim, sentença de morte. Os recursos eram muito poucos, esparsos. Então você está vendo a vida do homem aqui? Agora ele fala algo que nos ajude. É realmente a vida do crente? Pastor, o senhor está fazendo um apelo para pessoas serem missionárias, mas o senhor está fazendo um quadro tão ruim assim, né? Eu quero dizer o seguinte, existe um alto preço. Quando perguntaram a Jesus, né, para ser discípulo, o que você tem que fazer? O que ele disse? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, me ponha no primeiro lugar. Né? Deus, ele pode dar uma vida boa? Pode. Não tem crente que prospera, que tem saúde? Yes, sim. Mas nós sabemos que a vida do crente é uma vida de soldado, uma vida de atleta, uma vida de paciência do lavrador, que planta e não sabe quando virá. Eu não creio que Reinaldo, Kézia, Moisés, Iana, Diva, Nélio, Tereza tinham uma ideia do que esse CCP ia ser hoje. Porém, naquele tempo, eles sabiam. O Senhor nos plantou aqui. Deus colocou aqui. A CCP foi a primeira igreja além daquelas três. E é mais totalmente voltada para o sem igreja. Então, essas características que nós temos. Eu acho que você já pegou, né? Mas ele termina dizendo o seguinte, mas, gente, não se desespere. Se você estava pensando em ser um missionário e agora estava com dúvida porque a vida é dura, mas fidelidade custa. Tá? Seguir a Jesus tem preço, um alto preço. Mas eu tenho um conforto também. Ele fala assim, lá no versículo 17, mas tudo isso foi de ruim, mas o Senhor assistiu-me. Ninguém veio, mas Deus estava comigo. Ninguém veio, mas Deus fortaleceu-me. E ele fala, o Senhor me livrará de toda má obra. Amém? Então, isso aí só um aviso a você. Vamos escrever um novo capítulo. Eu creio que você chegou na CCP no dia certo, na hora certa, no mês certo. Então, veste a camisa logo, vamos acertar os detalhes, assinar os contratos para a vida eterna até Jesus voltar e vamos escrever um novo capítulo. Amém para isso? Amém. Mas, ao mesmo tempo, você precisa saber, tem custo. Atleta, soldado, vamos seguir. E vai custar para a gente. Segundo, a morte é uma aventura. Gente, não seria tão bom que Jesus voltasse hoje e a gente não precisasse morrer? Você quer que Jesus volte hoje? Quando eu falo assim, as pessoas falam, mas eu tenho que resolver isso aqui, quero ver isso. Mas enquanto ele não voltar, se nós estivermos vivos antes da volta dele, o que vai acontecer com cada um de nós? Hebreus falou o quê? A nós nos é dado viver uma vez, morrer e apresentar-se diante do Senhor. É inevitável, a morte é inevitável. A gente pode querer pensar, sonhar com uma morte. Né? Eu pensei comigo, escrevendo essas notinhas, o seguinte, eu queria morrer como meu pai, como nosso pai. Ele foi ativo até o fim. Mesmo quando o Alzheimer o pegou nos seus últimos anos, ele descansou no Senhor com 95 anos de idade. Mas até os 90, eu diria, ele estava a 1000 por hora, não parava. Né? Eu tenho quem puxar, né? Era dia do pastor no Brasil, pessoas o visitaram na parte da manhã, trouxeram lá suas lembranças, oraram, abençoaram a ele, e de tarde simplesmente fechou os olhos e acabou. Não teve hospital, não teve nada, parou. Eu falei, Senhor, se eu puder, eu quero ser como o papai, desse jeitinho. Agora com o pastor Iverson também, naqueles 2 dias, né, na terça e depois no sábado que eu estive com ele, eu falei, eu queria também, como o pastor Iverson, se não for possível como pai, eu queria como o pastor Iverson, porque ele estava realmente
Você viu pela foto, o dia que eu estive lá a primeira vez, ele estava na cadeira de rodas. No dia 19, ele já estava só deitado, né? Mas ele morreu rodeado. Ele tem 3 filhos, mas muitos netos, uma quantidade imensa de netos. E ele estava rodeado de 2 dos seus netos, o seu filho mais velho, e eles estavam lendo escritos que os seus muitos netos e filhos tinham mandado para ele, né? Estavam lendo, ele ali ouvindo, e eles lendo para ele, em volta da cama, mas de repente eles disseram, ele parou de respirar. E um dos netos colocou a mão no coração e percebeu que o coração não batia mais. Mas foi aquela sereno. Tá mais. Eu falei, seria tão bom. Mas você sabe que isso não é o caso, né? Essa semana, na quinta-feira, quando fomos visitar nossa irmã Érica, graças a Deus que depois melhorou essa parte, mas ela estava naquela luta por cada suspiro, respiro, cada respiração. Eu falo, Pai do céu, isso é o pior de tudo. Quando a pessoa luta pelo ar que respira. Depois conseguiram mudar uma posição, a enfermeira veio ajudar, melhorou um pouquinho, mas aos pouquinhos tudo parando, né? Uma semana sem alimentação, 3 dias sem água e tudo mais. Então você vê como é que está a transformação. Ela falou, a mente e o ouvido são as últimas coisas a pararem. Eu pensei, Pai, se é a tua vontade levá-la, que não haja dor, não haja desespero. Pior coisa, eu como pastor, já vi tanto pessoas... me lembrei de casos, né? Eu me lembro um presbítero antigo aqui na prisão de São Paulo, ele estava hospitalizado, a gente do corredor ouvia a sua luta por ar. Eu falei, isso não é, Senhor, não permita isso. Não permita isso. Mas me lembrei também que às vezes a gente sabe que está chegando e não tem nada a fazer. Vocês já viram um filme chamado Titanic? Já viram esse filme? Vocês já notaram que tem uma cena, ela é verdadeira, que quando o navio já está assim empinado, né, já inclinado, tem um grupo de pessoas que eram músicos tocando e também tem, né, as pessoas cantando juntos. Lembra o que eles estavam cantando? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me leve a ti, sempre hei de suplicar. Oh, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Então, engasguei, né? Você já imaginou? Você sabe que não tem jeito. Por quê? Não havia barcos salva-vidas para todo mundo. A maioria eram homens ali. As mulheres e crianças já tinham sido ao mar. O mar estava congelado. Eles estavam lá no norte, muito alto. Quem se jogasse na água ia morrer de frio, congelado, frisado, né? Mas naquela hora, sabendo que a morte é inevitável, a não ser que o Senhor, de repente, intervenha, aquela atitude de louvor a Deus. O que é que nós vamos fazer? Vamos desesperar, vamos gritar, vamos praguejar? Não. Vamos louvar o Senhor. É complicado esse negócio de morte, não é isso? Então a pergunta é, o que é que leva alguém, como o apóstolo Paulo, ou como aqueles irmãos cantando mais perto quero estar, ou o pastor Iverson, ou lá o pai Bernardes, o que é que os leva a ter essa paz e uma indescritível? O que é que os leva a terem tranquilidade? Eu imagino que mesmo Iverson e o papai, eles tiveram alguma noção do Senhor, né? Eu me lembro que nos meses, as visitas antecedentes ao dia que ele faleceu, às vezes eu pegava ele lá, quando visitava, tinha uma palmeira na frente da casa, na entrada, e ele ficava ali na palmeira, leva-me, Senhor, falando assim, leva-me, Senhor. E a gente chegava, pai, que é isso? Acho que ele estava cansado dos anos, da vida, da labuta, né? Então, e o Senhor ouviu a oração dele. Então, por que essa paz? Por que esse saber? Eu creio que a resposta está aqui em Timóteo. Se você pode estar aberta lá em 2 Timóteo 6, olha só o que diz. Eu queria ressaltar algumas palavras, eu não vou poder ir muito mais além. Eu já estou sendo derramado. É uma palavra, maneira poética de dizer, os meus dias estão próximos.
como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então vai chegar um dia que nossa labuta aqui termina. Eu queria ressaltar três palavras ou frases. Primeiro, já. Que Deus nos estenda a nós muitos anos de vida. Que Ele que concede. Que Deus nos conceda esses anos todos de vida. Mas saiba disso, né? É inevitável. Essa oferta de bebida, não é bebida alcoólica, nada disso. É que no Antigo Testamento, um dos sacrifícios a Deus era um líquido. Então, a ideia de chegavam e derramavam aquele líquido e fazer aquele aroma agradável ao Senhor. Então, ele está dizendo, a minha vida está sendo derramada como um líquido se desfazendo e um louvor sobe aos céus. Então, essa compreensão. E quando ele fala, minha partida está próxima, lá no original é tão bom a gente poder assim estudar e olhar, ver comentários, ou ir na língua original e ver. Porque essa palavra que é usada para partida tem-se a ver com nó. Um nó que segura barcos no ancoradouro. Então, todo barco que está amarrado, ele não anda, está preso. Mas quando você solta as amarras, as cordas, agora ele caminha. Então a paz veio porque ele disse o seguinte, aqui eu estou preso a essa vida, estou preso a essa circunstância, estou preso a esse sofrimento, estou preso a essa decepção. Vai chegar um momento que a corda vai ser desamarrada e agora eu vou estar num lugar onde não há mais nem choro, nem lamento, nem morte, nem perda, nem sombra. Aleluia! Você está captando isso? Então, não é que a gente tem vontade de morrer ou suicida, nada disso, mas sabendo que é muito melhor estar com o Senhor. Vai chegar um dia sem desapontamento, sem problemas, sem dificuldade, sem problemas de saúde, sem problemas de nada, porque nós vamos estar, não há luto, não há perda, não há nunca mais. Enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você não anseia para isso? Então, solta essas amarras. Porque é preciso que isso aconteça. Preste atenção, choro não é proibido. Jesus chorou lá quando Lázaro, né? Ele viu que coisa terrível e a morte, e ele chorou. Você nunca faz isso. O apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses, capítulo 4, não é que a gente não possa chorar, mas vocês não chorem como desesperados. Porque você sabe que soltou a amarra aqui, agora é a eternidade com Jesus. E é muito melhor estar com Jesus. Então, o crente precisa saber isso. Minha vida é dura, realmente, para ser um missionário, um soldado, um atleta para Cristo, né? E é por isso que o apóstolo Paulo pode dizer, onde está, ó morte? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? Agora, rapidamente, ninguém segura o Evangelho. Ninguém segura o Evangelho. Por 2 anos inteiros, permaneceu lá em Atos agora, eu só ouço, permaneceu na casa que havia alugado, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Eu queria apenas ressaltar, abertamente e sem impedimento algum. A história de Paulo termina no 28 de Atos. O restante que a gente sabe é só através das tradições. Só para você saber, ele foi preso, né, essas 2 vezes, outras vezes pouco tempo, como lá em Filipos, mas Cesareia 2 anos, Roma 2 anos. Foi solto. O imperador Nero botou fogo na cidade, culpou os crentes, ele foi preso outra vez, uma terceira vez. Só que essa terceira vez não está aqui no livro de Atos, e ele foi eventualmente decapitado. Ele morreu assim. Então, é o que nós sabemos, né? Mas ele está dizendo, é que o Evangelho continua. Quando Jesus entrou em Jerusalém, entrada triunfal, lembra que os escribas falaram, para Jesus, manda eles pararem de gritar, para de bendito é o que vem o nome do Senhor, que Jesus falou, se eles se calarem, o que vai acontecer com as pedras? As pedras clamarão. Você não consegue amordaçar o Evangelho. Isso você tem que saber que é. É soldado, é atleta, mas tem uma coroa incorruptível me esperando. E também ninguém segura essa igreja, ninguém segura esse evangelho, esse nome do Senhor Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, Esther de Jesus. Nome sobre todo nome. Vamos encerrar?
Ele fala assim no versículo 21 de 2 Timóteo: procure vir antes do inverno. Pastor, por que colocou esse detalhe? O que está na Bíblia? Se você ler em casa, para casa que eu dei, de Atos 21, você vai perceber que o naufrágio do navio deveu ao fato de que o capitão do navio não ouviu o Paulo, que o Paulo falou: não vamos não, já é inverno. Não saia desse porto porque nós não vamos chegar ao destino, que era ir até Roma. Eles não vão, mas eles foram. Porque eles tinham que ir antes do inverno. Qual é a revelação de Deus? Existe um tempo, gente, queridos. Eu me lembro, quando nós começamos a campanha desse prédio, uma das ilustrações que a gente falou: gente, nós éramos 80 no culto, talvez 45 membros, pequenininhos, sem documento, sem lenço. E nós contamos uma ilustração, talvez Tânia se lembre, Josué se lembre, eles já estavam conosco, recém-chegados, 1 ano e 2. Mas eu lembro que a gente tinha falava assim: essa campanha é um trem que está passando pela estação, entra nele agora, porque depois que ele partir, já não tem jeito mais. Perdeu o trem. Mas o que me empolga, que me lembra, é que esse texto está dizendo isso aqui: procure vir antes do inverno. A palavra de Deus fala assim: hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia. Não deixa para amanhã. Ok, o ano que vem eu acerto as minhas coisas, aí eu vou ser missionário. No mês que vem aí eu vou ser um atleta. O chamado é para hoje. Um chamado para você que é escrever uma história. Eu mencionei os primórdios, os primeiros, como eu mencionei, Josué e Tânia. Vocês chegaram em 92, não foi? Não foi isso? Olha que memória desse pastor extraordinário, E vocês participaram conosco da campanha da vitória, A Sandra escreveu: vem fazer parte da vitória, sua irmã, não foi? São coisas tremendas assim, E, gente, eu não sei vocês, quando eu olho para trás desses anos todos, o que eu vejo onde Deus tem nos trazido, toda a vida, esposa, filhos, netos, tudo isso, diplomas, tudo isso é ótimo demais, mas nada se compara ao ver a história do Evangelho sendo propagado na cidade de Newark, no qual nós fazemos parte, e você está sendo convidado para fazer isso. Está dizendo: vem fazer. Gente, não é ser membro de uma igreja apenas, você apenas está entrando para uma equipe, como atleta, entrando para um regimento de um exército, entrando como um lavrador de um campo missionário. Mas é hoje, não deixa para amanhã, não adia. A vida dura, a vida do atleta tem limites, a vida do soldado, tudo isso, mas não se compara com a alegria da realização. E quando chegar no céu, oh aleluia, os galardões que estão nos esperando. Nós não fazemos pelo galardão, mas sabemos que o Senhor é fiel e é uma coroa, como Paulo disse, me esperando lá no céu, em nome de Jesus. Eu queria que você fosse para casa hoje refletindo nisso. Que penso que muitos dos nossos irmãos estão podendo estar com suas famílias, acampando, viajando, aproveitando. Isso é bênção de Deus. Compartilhe com eles o que você ouviu hoje. Compartilhe o vídeo com aqueles que não. Para quê? Para que esse exército, esse regimento, essa equipe possa estar cheia da presença do Senhor, motivada pelo Senhor, cheia do Santo Espírito dele, porque há muita coisa ainda a ser escrita na cidade de Newark. E vocês são os atletas, vocês são os soldados, vocês são os lavradores que o Senhor levantou. Em nome do Senhor Jesus. Você fica de pé comigo? Cante conosco essa canção e uma oração ao Senhor em nome de Jesus.